Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo. Vamos estudar agora genética e biotecnologia, continuando os conteúdos da mesma unidade, tá? Nesse vídeo aqui, nós iremos ver o que é genética e biotecnologia, melhoramento genético, organismos geneticamente modificados, bactérias transgênicas, animais transgênicos e plantas transgênicos. Então, pessoal, quando a gente estuda biotecnologia, ela está muito presente no dia a dia, tá? É, ela está presente também na medicina, na agricultura, tá? Na indústria farmacêutica e, e ela é muito questionada, né? Ainda existe um debate muito grande sobre as questões de ética, tá? Ética relacionada à biotecnologia, questão de modificar os genes, modificar uma espécie de frutas, tá? Ou um animal, ou animal, ou a célula do ser humano e assim por diante. Ainda a questão de ética é muito ética. Então, a de acordo com a ONU, pessoal, biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize seres vivos ou seus derivados para fazer ou modificar produtos ou processos, tendo em vista usos específicos. Que essas mudanças que a gente vai ver aqui, pessoal, é para um determinado fim, tá? Eu posso modificar uma plantação, um milho, tá? Uma determinada espécie de milho para ele ser resistente a uma determinada praga, ou para ele produzir espigas maiores, tá? Ou de ele produzir mais rápido, um período de dias é, menor, não é isso? Então, olha, essa biotecnologia ela não é novidade, tá? Há milhares de anos o ser humano já trabalha com isso. Então, por exemplo, desde a produção de queijo, vinho, cerveja e iogurte são exemplos de atividades biotecnológicas. Os avanços dos conhecimentos de genética também serviu para quê? Para o avanço da biotecnologia, para um desenvolvimento de técnicas que possibilitam o ser humano fazer o quê? Modificar o material genético dos seres vivos, tá? Opa, dos seres vivos, para a fabricação, por exemplo, de remédio, de alimentos e outros produtos. Então vamos começar estudando, ó. Por exemplo, aí o que vai acontecer? Olha, a manipulação da genética, a manipulação da genética desses organismos ampliou a aplicação da biotecnologia que viabilizou por quê? A produção de organismos geneticamente modificados, a clonagem, a terapia genética, tá? Gênica e o uso de células-tronco. Tudo isso aqui faz parte da biotecnologia. São estudos que pertencem à biotecnologia. Essas explicações a gente vai ver nesse capítulo, tá? Por exemplo, aqui nós temos essa mulher aqui lá produzindo o queijo canastro, tá? Lá da Serra Canastro em Minas. E ela utiliza micro-organismos na produção de alimentos. Esse micro-organismo da, que ela utiliza aí na produção desses queijos, tá? São frutos dessa aplicação biotecnológica. São micro-organismos desenvolvidos para esse fim, né? Para esse fim. O emprego da biotecnologia. Por exemplo, olha, eu posso falar aqui na produção de milho. Eu posso melhorar a produção do milho através de cruzamento de indivíduos, tá? Eu pego um milho de boa característica e cruzo ele com outro milho de melhor qualidade ainda, de melhor característica ainda, para ter frutos maiores, por exemplo, tá? Em cada em cada safra, em cada geração. Então, esses cruzamentos são obtidos ao longo de muitos anos, tá? A cada ano eu vou cruzando esse milho com outro milho de outra espécie melhor até obter um melhoramento genético desse milho.
Isso acontece também com os animais, não é isso? Eu vou cruzando em ovelhas e criação de ovelhas, por exemplo, eu vou fazendo a seleção genética delas, cruzando ela apenas, por exemplo, com um carneiro de uma determinada raça, separando o carneiro não cruzar com as fêmeas e assim por diante, para ter um melhoramento genético. Agora a gente vai ver organismos geneticamente modificados. O que são isso? O que é OGM? O que é isso mesmo? São aqueles cujos genes, pessoal, foram manipulados, ou seja, já sofreu alteração que o homem manipulou eles com técnicas laboratoriais é, para obter uma determinada característica específica de interesse do ser humano. Por exemplo, produzir um milho resistente a uma determinada lagarta. Por exemplo, se eu modificar esse gene, se uma determinada lagarta for comer esse milho, essa lagarta irá morrer. Então, isso aí são organismos geneticamente modificados. A crítica para isso aqui, pessoal, é muito criticado porque essa produção de milho, essas sementes de milho, pode ficar na mão de poucos, tá? Como está acontecendo hoje. Todos esses alimentos que são organismos geneticamente modificados, as sementes estão ficando na mão de poucas empresas. E o que vai acontecer? Para mim plantar, eu vou ter que comprar essas sementes. E às vezes pode modificar esse gene para essas sementes, esses frutos por exemplo, a plantação de milho, eu compro uma semente de milho resistente à praga, e só que os frutos, o fruto desse milho que eu plantei, não serve para plantar, porque ela foi modificada. Às vezes eles podem modificar o gene para não servir. Então, todas as vezes que eu vou precisar plantar milho, eu vou ter que comprar novas sementes. Isso aí é uma crítica que se faz. Então, esses organismos que sofrem alteração em seus genes são chamados de transgênicos. Acho que vocês já ouviram falar muito de transgênicos, né? Que todos os alimentos que são transgênicos, por lei, eles são obrigatoriamente identificados, tá? Tem um símbolo, tá? Um símbolo com a letra T para dizer que aquele alimento é transgênico. Só olhar na embalagem. Os alimentos que não são transgênicos também vêm informando na embalagem, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos ver o que são os produtos transgênicos que nós temos. Vamos começar por quem, ó? Essas bactérias transgênicas. Ele é o quê? Nós temos as bactérias algumas bactérias que recebem DNA humano. Para que servem essas bactérias DNA humano? Por exemplo, delas, essa modificação aqui já é para o bem, tá? Essa modificação aqui eu posso modificar algumas bactérias para produzir insulinas, tá? Já essa insulina aqui é muito importante, que às vezes pessoas que têm diabetes não conseguem produzir insulina, então é obrigado a ingerir, tá? Ingerir não, é, so, então quando essas bactérias recebem esse DNA humano, elas vão ter a capacidade de produzir esse hormônio, tá? Essa insulina produzida pelas bactérias são transgênicos e pode ser administrados por pacientes que sofrem de diabetes. Então, pessoal, praticamente hoje, toda a insulina produzida que são utilizadas em pessoas diabéticas, elas são de origem de bactérias transgênicas. Essa insulina é igual à insulina que é produzida pelo nosso corpo, tá? O que acaba evitando algumas alergias, tá? Como ocorria as insulinas quando antes não tinha essa técnica aqui, utilizavam as insulinas de porco, tá? Ou de boi, no tratamento diabético, e podia ocorrer algumas alergias, tá? Ou o ser humano ser resistente a elas. As bactérias transgênicas também elas têm elas são aplicadas também, pessoal, na remoção de metais tóxicos do ambiente. Como é que é feito as bactérias transgênicas? Aqui eu tenho uma célula humana, tá? E bem aqui é retirado esse gene, tá? De interesse. Vou tirar esse gene bem aqui, que já
A gente sabe que bactéria é todo transgênico, são genes modificados para um específico. Então, vou retirar esse gene, tá? Esse gene aqui do DNA, que vai ser uma enzima do DNA, e vou pegar esse gene, tá? E, e colocar aqui nesse plasmídio aqui, tá? Esse gene aqui, vou tirar essa parte aqui e colocar esse gene. E nesse gene, vai ser recombinado, tá? Com esse DNA. E aqui a gente vai ter essa bactéria com gene modificado, a bactéria com gene humano. E essa bactéria aqui com esse gene humano, o que vai acontecer? Ela vai voltar a produzir a insulina, tá? Então, assim é feita a insulina que são utilizadas em pacientes que têm diabetes. Eu acho que vocês já ouviram falar de muitas pessoas que têm diabetes que precisam dessas insulinas. Só falando um pouquinho de diabetes, pessoal, existe os diabetes mellitus tipo 1 e as diabetes mellitus tipo 2. Quais são as diferenças entre as duas? A do tipo 1 é decorrente de quê? Pela deficiência da produção de insulina causada pela destruição das células pancreáticas. Em geral, essa do tipo 1 é uma doença hereditária. O controle é feito principalmente por aplicações diárias de insulinas, tá? Essa daqui, a do tipo 2, o que é? As células alvo não respondem, tá? Elas não respondem bem à ação da insulina. Então, o que vai acontecer? Ela está associada a fatores hereditários como quem? Como o fator do envelhecimento, do sedentarismo ou da obesidade. Nesse caso aqui, precisa o quê? Dessa diabetes tipo 2? É precisa uma prática de exercício físico, ou seja, atividades físicas, tá? Uma alimentação adequada e o uso de medicamentos. Às vezes, esse do tipo 2 precisa utilizar injeções de insulinas, tá? Mas nem sempre precisa. Agora, do tipo 1, não. Como ela já é hereditária, ela já precisa tomar insulina todos os dias, ter aplicação de insulinas. Animais transgênicos, pessoal. Olha, os animais transgênicos, nós temos o seguinte, olha, nós podemos ter, eles são utilizados para pesquisas científicas, tá? Esses animais transgênicos, ainda apenas para os trabalhos científicos. Por exemplo, ele já tem as cabras transgênicas que podem ser o quê? Essas cabras recebem genes humanos, tá? E o que é que ela vai ser, que vai acontecer? Ela, com esses genes humanos, irão produzir proteínas no leite que pode ser utilizado no tratamento de várias doenças, tá bom? Aí há outras aplicações, como espécie de peixe que recebe DNA de outros organismos. Por exemplo, nós temos aqui esses peixes fluorescentes que recebem o gene da água viva, tá? De água viva, para a produção de proteínas fluorescentes. Ou seja, quando a gente está falando de transgênico, pessoal, são alteração de genes para determinado fim. Desse da cabra, essa cabra recebe um gene humano para produzir determinadas proteínas no leite, para esse leite combater certas doenças quando o ser humano tomar. E existe também, por exemplo, aqui no Brasil, existe também o mosquito Aedes aegypti geneticamente modificados. O que vai acontecer? Esses mosquitos eles estão sendo testados para combater quem? A dengue, a zika e a chikungunya, tá? Que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Como é que vai acontecer? Como é que isso acontece? Os machos sofreram, pessoal, os machos dessa espécie dos mosquitos Aedes aegypti receberam um gene modificado capaz de produzir uma proteína que provoca a morte da prole, tá, do mosquito, ou seja, ainda na fase de larva ou da pupa. Então, com isso aqui, como o macho sofreu alteração em seus genes, pessoal, todas as vezes que a fêmea faz
depositar vários ovos em uma água, a tendência daqueles filhotes, quando nascer, que eles morrem tanto na fase de larva ou na fase de pupa. E se isso dá certo, a tendência é daqui a alguns anos essa população de Aedes aegypti diminuir e diminuir também a, a dengue, a zika, né, a chikungunya. Então nós temos também as plantas transgênicas, tá? E são várias plantas transgênicas. Elas podem sofrer alteração em seus genes para quê? Para ser resistente a agrotóxicos, tá? A pragas ou apresentar um maior valor nutricional. Por exemplo, no Brasil existe o quê? A soja, o milho, o algodão e o feijão, que sofrem alteração em seus genes, que são plantas transgênicas para produzir o quê? Elas produzir ser de maior valor nutricional e ser resistente a determinadas pragas. O consumo ainda dessas plantas, pessoal, ainda é um pouco polêmico, tá? Ainda não é muito aceita pela população. Existe muita coisa, muitos aspectos ambientais, econômicos e sociais ainda sendo debatidos, a questão de ética. Então, é um assunto ainda muito dia a dia que ainda não só chegou ao seu denominador comum. Sabe que quando eu modifico um gene de uma determinada planta, animal ou outro ser vivo qualquer, ela vai atender o meu objetivo específico. A questão de ética é se eu usar essa modificação genética para produzir para o mal, não é isso? Então há muitas questões ainda a ser resolvidas na questão de transgênico, dessas. Então, pessoal, nós temos o seguinte, aqui eu tenho um quadro paralelo entre plantas transgênicas, eu fiz aqui a favor e contra, o que nós temos aqui a favor? Nessas plantas a favor, o que nós vamos encontrar aqui? Leva a produtividade agrícola, tá? Quem defende aqui vai dizer o quê? Como a população do mundo está crescendo, então vai atender a população mundial, porque vai aumentar a produção. Essas plantas genéticas vai produzir muito mais do que uma planta que não sofre alteração. Permite o desenvolvimento de variedades com características de interesse, com maior valor nutricional. Já foram liberados por alguns órgãos do mundo e estão no mercado há alguns anos, sem registros de problema para a saúde humana e de outros. Em alguns casos já foram liberados. Tá? Acredito que com as plantas transgênicas o uso de agrotóxicos seja reduzido, porque essas plantas deverão ser resistentes a diversas pragas. O contra, pessoal, dessas plantas transgênicas. Vamos ver o que é a parte contra. É necessário ainda ter mais estudos sobre os potenciais riscos à saúde e ao ambiente, tá? Os transgênicos resistentes a inseticídio e herbicídio, por exemplo, poderiam aumentar aplicações de agrotóxicos. A produção de sementes transgênicas, como já falei lá atrás, está restrita a poucas empresas, geralmente multinacionais, que podem ter o controle do mercado agrícola, prejudicando os pequenos e médios produtores. Pode ocorrer o cruzamento entre cultivares transgênicos e plantas nativas ou não transgênicos. Então, pessoal, é um assunto ainda que está em debate, é um assunto ainda muito polêmico e vamos acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Pessoal, nossa aula era apenas isso e até o nosso próximo conteúdo.